Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2024 sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. No dia 14 de janeiro, estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. A leitura diária de segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, foi assim intitulada: A Igreja Retratada como Virgem Pura. E o texto sagrado escolhido se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 2, que diz: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Meus amados irmãos, nesta lição falaremos sobre as imagens bíblicas da igreja. Outros comentaristas e escritores chamam tais imagens de figuras ou símbolos da igreja. De fato, na Bíblia encontramos textos em linguagem literal, linguagem figurada e linguagem simbólica. As diversas imagens e figuras ou símbolos que encontramos nas páginas sagradas nos transmitem belos e profundos ensinamentos. Em relação à igreja, como afirma a introdução da lição 2, as imagens bíblicas revelam determinados aspectos ou características da Igreja de Cristo, e a lição destaca as que nos trazem ensinamentos sobre o relacionamento da Igreja com Cristo, sua função diante de Deus e dos homens e sua responsabilidade como habitação de Deus na terra. O texto de hoje nos fala de uma figura ou imagem que ilustra e nos ensina a respeito do relacionamento da Igreja com Cristo. No texto, o apóstolo fala como um pai zeloso que, com o zelo de Deus, cria, sustenta e zela por uma virgem, preparando-a para entregá-la pura ao seu noivo no dia do casamento. Na versão NVI, a segunda parte do versículo diz assim: Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Já na NVT diz: Eu os prometi como uma noiva pura a um único marido, Cristo. Nosso comentarista nos diz que essa figura ou imagem nos traz a ideia de castidade, pureza e fidelidade. Ser casto é abster-se dos prazeres sexuais, é não se relacionar sexualmente antes do casamento. Ao contrário de Israel, que se contaminou e se misturou com muitos amantes ao praticar, dentre outros pecados, a idolatria, conforme está em Jeremias capítulo 3, versículo 1, a igreja deve resistir às investidas dos que desejam conquistá-la, afastando-a do seu amado. Toda e qualquer contaminação, por mínima que possa parecer, deve ser evitada para não macular a igreja de Cristo. A igreja também deve manter a pureza, característica que nos remete à santidade, e logo nos lembramos da recomendação registrada em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que diz: Sede santos, porque eu sou santo. Cristo jamais se unirá a uma igreja cujas vestes estejam manchadas pelo pecado e já tenha se envolvido e se comprometido com a carne, com o mundo, com os ídolos e com Satanás. Além da castidade e da pureza, a noiva de Cristo deve ser fiel, o que significa ter constância nos compromissos assumidos com outrem, ou seja, ter lealdade. Olhando para a figura da noiva pura, a fidelidade está associada à espera do grande dia do encontro com Cristo, já que, como diz Paulo, está prometida para ele. O cuidado de Paulo é um exemplo para todos os líderes da igreja. Paulo temia que as astúcias de Satanás corrompessem a mente dos coríntios e estes se desviassem da sincera e pura devoção a Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, na versão NVI. Sendo assim, que o ministério da igreja, escolhido e separado pelo próprio Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11, possa zelar e proteger a igreja, a Virgem pura, imaculada, prometida ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.
Amém.